Boa noite para quem não viu, cumprimentei. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Santa Cecília acolhe a todos com carinho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Para a gente começar bem a noite, então, né? Chuvinha para refrescar e tudo mais. Vamos começar com um canto. Sim, 1302. Vem, Espírito Mas Santo. todos conhecem. Animado.
Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola. Jesus lhes disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nos ensina como rezar, como chegar ao Pai. E Maria, nossa catequista, está sempre conosco. Rezamos então o Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos nos assentar, ficar bem acomodados. E assim, ó, ali fora tem suquinho, tem os risquinhos, né? Então quem quiser fazer uma boquinha, tomar um suquinho, ali tem maquinha geladinha. Sinto-se em casa. Banheiro é seguindo aqui na lateral, aqui, tem uma porta, a primeira porta aqui, tem banheiro masculino e feminino. Pessoal, é o seguinte, então, a nossa vida, né? Palma aí, que a vida está ajudando na coordenação. Tem mais, você é uma pessoa da coordenação. Boa noite a todos, né? Boa noite. Todos bem-vindos. Só para informação, né? Acho que é a oitava escola, né, padre? Oitavo ano que a gente está com a escola catequética, escola de evangelização, né? Então, quanta gente já não passou, né, para a nossa escola? Estava vendo mais de 40 assessores que a gente explorou, né? Quanta informação que a gente colheu. E esse ano não é diferente. A gente precisa disso para trabalhar durante o ano, né? Então, parabéns àqueles que participam do grupo de seguidores, né? Tem sempre pessoas novas, mas é um grupo que participa a maioria de todos os anos, né? Então, estamos em casa, né? Bem acolhidos para a comunidade, né? Nosso padre. Muito bem, ele está ensaiando que ele vai ser diácono, né? Tem que colocar no fogo, né? Então a gente agradece Santa Cecília que nos acolhe. Aqui é Santa Cecília, levanta a mão bem alto, Santa Cecília. Dê uma salve de palma aí, pessoal. Obrigado. Não falei para vocês empenhar aqui, ó, viu? Claro, outra vida, né? Vida de rico, né? Parabéns, isso aí.
Então, assim, bem, ontem, quem veio ontem, levanta a mão. Quem veio ontem? Quem está vindo pela primeira vez? Levanta a mão. Ó, tá Angelita, viu? Bem-vinda. Pessoal, então, bem-vindos, a gente está pela primeira vez. E o desafio de amanhã continuar, tá, gente? Né? A gente não pode desistir no meio do caminho, tá bom? É uma caminhada e quem chegar até o fim no retiro, perseverar até o fim, será salvo. Não é? Como já falei isso? Né? Quem chegar até o fim será salvo, hein? Amanhã podemos trazer a Bíblia. Isso, ótimo. Então a assessora da manhã está conosco, né? Amanhã trago a Bíblia, tá bom? A Bíblia. Bem, ontem nós trabalhamos, quem foi trabalhar ontem à noite? Transmissão da. Como foi a noite de ontem? Gostaram? Boa, né? Então são coisas que a gente vai se atualizando, vai aprendendo. E assim a gente vai caminhando, né? Porque a nossa vida é um constante aprendizado. E os desafios atuais são exigentes. E se a gente não estiver bem capacitado, né? Bem orientado naquilo que faz, a gente acaba fazendo a coisa ao contrário, né? Em vez de ajudar, fica atrapalhando os outros. Né? Então, assim, a gente tem que trabalhar essa atitude de sempre estar indo na busca de maiores informações, maior conhecimento, né? Não se contentar com o pouco que a gente sabe, né? Porque as coisas evoluem, crescem, as pessoas mudam e a gente precisa mudar também as formas. Por isso que o Papa Francisco aí está, né? Sempre buscando animar, motivar todos nós nessa forma de viver a fé de uma forma nova, renovada, onde nós vimos a alegria do Evangelho, como evangelizar, né? Como ser uma liderança eficaz, eficiente, e nós precisamos dessas atitudes, né? Nós queremos assim colocar a nossa paróquia nessa dimensão da fé, na vivência, no testemunho e assim tudo no aprendizado, né? Se a gente não aprender, estiver aberto a aprender, a coisa não funciona. Você sabe como é que é, né? Então, ótima noite para vocês, né? Um excelente encontro. E vamos acolher então o diácono Sérgio. Onde foi o geral, né? O Sérgio, com muito carinho, uma salva de palmas. Muito bem, Sérgio. Boa noite. Boa noite. Que bom. Tanta gente maravilhosa, igreja reunida, igreja viva, igreja de fé. Que bom. Obrigado pela presença de vocês nesta noite. O assunto que nós vamos trabalhar: liturgia e catequese. Catequese que faz parte da nossa vida. Dom Orlando, nosso bispo anterior, ele sempre dizia nas formações e também quando ele falava sobre catequese, a catequese é o sangue que corre na veia da igreja. Então, catequese nós sempre temos, sempre teremos, e liturgia, sem dúvida nenhuma, é a celebração da vida, sempre a teremos no meio de nós. Que bom! Então vamos trabalhar essas duas belas dimensões, e que relação tão estreita, que existe entre essas duas dimensões, catequese e liturgia. Duas faces do mesmo mistério. Quando nós celebramos a liturgia, nós atualizamos o mistério pascal de Jesus, vida, morte e ressurreição. Jesus no meio de nós, celebrando a vida. Jesus ensina, Jesus celebra. E aqui estão os pontos que se convergem. Tanto ensinamento como celebração devem andar sempre de mãos dadas. Graças a Deus nós temos agora na nossa diocese uma catequese que se preocupa não só com instrução, com passar conhecimento, mas
também com a celebração. A palavra de Deus no mundo catequético. Então Jesus ensinava, veja o mestre, o grande mestre Jesus, que nós sempre queremos seguir seus passos, seus ensinamentos, seu modo de ser, seu modo de agir, seguir e perseguir. E Jesus também celebra. Quantas e quantas vezes nos evangelhos nós lemos: Jesus foi ao templo rezar, Jesus foi ao templo também ensinar, falar de Deus, falar do reino de Deus. E esse é o papel do evangelizador, do discípulo missionário. No catequese e liturgia, duas formas essenciais da vida da igreja. Portanto, nunca nós podemos dissociar, separar liturgia e catequese, nunca. Sempre caminham de mãos dadas. Liturgia é uma das fontes da catequese. Ambas se encontram no centro da vida cristã. Vamos ler juntos? Ambas se encontram no centro da vida cristã. E o centro da vida cristã é a celebração do mistério pascal. Quando nós falamos celebração do mistério pascal, nós celebramos Jesus. Vida, morte e ressurreição do Senhor. Sempre e em cada celebração nós vivemos, revivemos este grande mistério de fé da nossa igreja, da nossa vida cristã. Liturgia e catequese. Dentro da catequese nós temos metodologias que são seguidas. Nós temos ali Felipe que conversa com aquele etíope que quer: quem é Jesus? Mostra-me. Estou curioso por querer conhecê-lo. E nós temos então Felipe que apresenta Jesus ao etíope, um gentil, um pagão, não era judeu, mas ao ouvir falar de Jesus, certamente ao ver a vida daqueles cristãos, ele percebeu: por que eu não posso fazer parte desse grupo? Então aqueles que estavam fora queriam entrar, por causa do testemunho de vida daqueles cristãos e dos cristãos de hoje também. Nós somos chamados, nós somos conclamados a testemunhar o Evangelho do Senhor, a viver a nossa fé, a trazer para junto da nossa liturgia a nossa vida. Muitas vezes a liturgia está tão distanciada da vida, isso é um pecado que nós cometemos. Nós temos que trazer a vida para junto da liturgia, porque a liturgia é a celebração da vida, do mistério pascal de Cristo Redentor. O Diretório Nacional de Catequese, ele destaca duas fontes que regam a catequese: Bíblia e liturgia. Bíblia na mão, dizia também o bispo Dom Orlando, Bíblia na mão, pés no chão e Jesus no coração. Acho que era essa a verdadeira, né? Bíblia na mão, pés no chão, Jesus no coração. Então a Bíblia e a liturgia, e isso também a nossa catequese resgatou de uma forma muito especial, tanto agora catequese da Eucaristia quanto da Crisma. A fonte na qual a catequese busca a mensagem é a Sagrada Escritura, fruto da experiência de fé de um povo com Deus. A Bíblia, antes de ser escrita, antes de ir para o papel, ela foi vivida. Por isso ela é rica, por isso ela é de Deus, por isso ela é sagrada. Por isso ela perpassa os milênios, perpassa tantos anos e anos, milhares de anos, e está sempre atual.
porque é a palavra de Deus. A fonte na qual a catequese saboreia o mistério, tornando-o célebre, é a liturgia. A Bíblia, o método de catequese, nós encontramos o saber, o conhecer, que é importante, conhecer a nossa fé, desbravar tanta coisa que a igreja nos coloca, tantos documentos, tantos escritos ao longo desses séculos, ao longo desses 2 milênios de igreja. Quanta maravilha saber e junto saborear esta vida, saborear essa caminhada catequética, saborear esta caminhada de evangelização, saborear esta caminhada de conhecimento através da liturgia. Saber e sabor. A liturgia, nós saboreamos a nossa vida cristã. A catequese como educação da fé, a liturgia como celebração da fé. Catequese como educação da fé, liturgia como celebração da fé. Fazem parte da nossa caminhada de ser igreja, fazem parte e razão do ser cristão, de ir em busca, de avançar para águas mais profundas, ide, lançai as redes lá dentro. Quando estavam tão desanimados e cansados por causa da palavra ouvida do Mestre, eles foram, e a palavra diz, recolheram belos e maravilhosos peixes. A catequese sem liturgia, ela fica vazia, é simplesmente um amontoado de ensinamento, é só blá blá blá, teorias sobre quem é Deus. Deus é o Criador. Quem é Jesus? Jesus é o Filho Salvador. E a gente vai coisas decoradas. E a liturgia justamente faz o caminho inverso. Ela nos apresenta o Senhor para nós saborearmos o nosso Deus vivo e verdadeiro, que caminha conosco, que está conosco. Quantas e quantas vezes o presidente na celebração, o padre, ou na palavra, na missa ou na palavra, o Senhor esteja convosco, e nós dizemos como assembleia, Ele está no meio de nós. Nós assinamos embaixo, Ele está aqui, Ele está no nosso meio, porque a comunidade está reunida em nome do Senhor. É como nesta noite, estamos reunidos em formação, buscando conhecimento, mas também já pensando, que maravilha saborear a Santa Missa, o sacrifício pascal do mistério. Que maravilha! Eu poder logo no sábado ou no domingo participar da celebração, viver o grande mistério salvífico de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos apresenta o Pai. Liturgia sem catequese é carente do sentido e do conteúdo de fé. Por isso, sempre juntas. A fé é importante, não tem nem dúvida, porque ela é dom de Deus primeiramente. Mas nós precisamos trabalhar esta fé. São Paulo diz: quando eu era criança, me alimentava como criança, papinha, comidinha bem levinha, sopinha. A partir do momento que eu vou crescendo, já vou comendo algo mais substancial. Assim também é a nossa caminhada de igreja. É isso que vocês estão fazendo, meus caros, caro povo de Deus. É isso que nós estamos fazendo, buscando algo mais. Enquanto a maioria dos católicos, de vez em quando vão à missa, e quando vão para a igreja, muitas vezes é para batizar, ou para casar, ou para outro sacramento, ou para a morte.
vocês estão aqui dando um passo a mais. Por quê? Vocês estão respondendo ao chamado de Jesus. Jesus tocou no coração de cada um de vocês, toca no coração de cada um de nós, a experiência de Deus no nosso coração. Por isso que nós deixamos a nossa casa, deixamos os nossos afazeres, e a gente vem participar de uma formação, ou a gente vai à celebração da comunidade quando nós temos missa ou palavra nas nossas comunidades, na nossa paróquia como um todo. É por isso que eu vou à igreja, por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia é fonte inesgotável da catequese, sempre vai ser. A liturgia, e é o grande desafio da nossa catequese, envolver as crianças, envolver os jovens, envolver a igreja como um todo para a celebração. Infelizmente ainda nós estamos na dimensão com nossas crianças e nossos jovens, não conseguimos atingir ainda a celebração. Quantas e quantas vezes nós pedimos, gente, vamos celebrar? Ou a catequese agora, quantas celebrações, entrega do Pai Nosso, entrega do Grêmio, entrega do Terço, entrega disso, entrega daquilo, né? Ao longo dos 2 anos de catequese, tem 20, 30 crianças ou 20, 30 jovens, muitas vezes aparecem 2 ou 3. Mas não desanimemos. Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Onde 2 ou 3 estiverem, eu estarei no meio deles. Portanto, não desanimemos. Então, a riqueza do seu conteúdo, mas também a natureza de síntese e cume da vida cristã. Enquanto celebração, ela é ao mesmo tempo anúncio e vivência dos mistérios salvíficos. Veja, anúncio e vivência dos mistérios salvíficos. Por isso, então, a liturgia também é considerada um lugar privilegiado de educação na fé, e os autênticos itinerários, os caminhos, catequéticos, são aqueles que incluem em seu processo um momento celebrativo, e isso, graças a Deus, a nossa diocese resgatou e muito bem. Todas as nossas paróquias, todas as nossas comunidades, esse novo jeito de fazer catequese, de catequizar, o envolvimento dos pais, o envolvimento das crianças e dos jovens é grande. Muito mais celebração, ou muito mais celebrações do que tínhamos no método anterior. Muitas vezes as crianças vinham para a igreja quando se apresentavam, e no dia que faziam a primeira comunhão, os jovens no dia que se apresentavam, no dia que faziam a crisma. Agora um pouquinho mais. Então eles vão sentindo o sabor de ser igreja, o saborear. A liturgia, com seu conjunto de sinais, a liturgia tem muitos ritos, e muitas vezes nós pecamos e não deixamos o rito falar também um pecado. Ato penitencial é um rito, liturgia da palavra é um rito. Então, quantos ritos nós temos dentro da celebração? E os ritos falam por si só. Os ritos falam mais do que a palavra. Na realização do sacramento, se eu digo simplesmente, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, palavras soltas. Agora, se eu pego a água que já foi benzida, aquela água sagrada, benta, e diz, João, eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Olha o rito, o ritual, a beleza. Quanta maravilha nós temos numa celebração, quanta maravilha. Momento de silêncio, o estar sentado ouvindo a palavra, o estar de pé pronto para ouvir o Evangelho, o estar sentado novamente para escutar o que o Padre tem a nos dizer sobre aquela palavra naquele dia. E o Santo Padre
Hoje eu estava lendo, ele mais uma vez colocou um roteiro de homilética para que os padres e os que presidem a celebração, seja padre, diácono, os ordenados em si, para que, e também os não ordenados, ministros extraordinários, para que eles se preparem, para que eles não vão à igreja sem saber qual é o Evangelho. E é muito fácil perceber isso, né? Quando o padre diz blá blá blá, o diácono diz blá blá blá, é porque ele não rezou a palavra antes de entrar na igreja. O que acontece? Acontece. Né? Então, os sinais litúrgicos são ao mesmo tempo anúncio, lembrança, promessa, pedido, realização, mas só por meio da palavra evangelizadora e catequética esses significados tornam-se claros. Então, a tarefa fundamental da catequese: iniciar eficazmente os catequizandos nos sinais litúrgicos e, através deles, introduzi-los no mistério pascal. Vamos ler juntos? É tarefa fundamental da catequese iniciar eficazmente os catequizandos nos sinais litúrgicos e, através deles, introduzi-los no mistério pascal. Esse é o grande desafio. Grande desafio. Uma igreja que vai ao encontro do outro. Uma igreja que celebra. Uma igreja viva. Uma igreja acolhedora. O catequista é aquele instrumento da igreja que congrega aquelas crianças e aqueles jovens, que passa ensinamentos, mas que também procura catequizá-los nos sinais litúrgicos, na celebração da vida. Aquilo que não é celebrado não pode ser apreendido, captado, e em sua profundidade e em seu significado para a vida. Por isso a importância das duas coisas caminharem juntas: ensinamento e celebração, saber e sabor. A catequese leva em conta então essa expressão de fé pelo rito, para desenvolver também uma verdadeira educação para a ritualidade e o simbolismo. Qual é o simbolismo da água? Quando nós falamos sobre o batismo para as nossas crianças e nossos jovens, não adianta só falar da água. A água é importante, a água é sinal de limpeza, sinal de salvação, sinal disso, sinal daquilo, de purificação, é importante. Tão mais fácil se nós tivéssemos uma jarra de água na mão e apresentássemos, não é verdade? Tão mais simples. Falar sobre a luz de Cristo. Uma vela apagada não nos resolve. Agora, quando nós temos a vela acesa, Cristo, sinal visível no meio de nós, a vela, símbolo da fé. O mistério de Cristo anunciado na catequese é assimilado e saboreado através da ritualidade, do simbolismo, do ritmo que a liturgia imprime pelo seu caráter mistagógico. Dentro da nossa catequese nós temos esse tempo da iniciação, o tempo do conhecimento, e depois que recebeu o sacramento, um tempo de mistagogia, saborear o mistério de Cristo, entrar no mistério, celebrar aquilo que se aprendeu, viver a fé. O saber é capaz de oferecer os elementos necessários para a compreensão daquilo que é celebrado e dar-lhe sentido e significado. Por isso é importante conhecer. O conhecimento, a busca do saber é importantíssima na caminhada de fé. Busquemos sempre o conhecimento. Busquemos cada vez mais entrar nesse mistério sagrado, mas não esqueçamos de celebrar. Não esqueçamos de celebrar. A catequese tem uma tarefa de iniciação na vida, na vida litúrgica, em 3 dimensões: o plano da celebração. A catequese inicia nos diversos ritos
e formas de expressão. Então, plano de celebração. O plano do mistério, a catequese favorece e ilustra experiências bíblicas e eclesiais significadas pelos ritos. E no plano da existência, a catequese deve educar na acolhida, no agradecimento, na comunhão, na escuta. Celebração, mistério, existência. Quando nós celebramos a vida. Unir fé, vida, liturgia, catequese. Não dissociar isso da nossa vida. Isso é um grande desafio. Quantas e quantas vezes a gente vai nas celebrações, aconteceu algo na comunidade, de repente a morte de alguém, ou até o casamento de alguém, e nós não celebramos isso. Ou de repente está acontecendo algum evento de formação na comunidade, na paróquia, e quantas vezes deixamos passar ao largo, não rezamos por aquele evento, por aquele acontecimento. Isso é dissociação da vida. Fé e liturgia têm que caminhar juntas, celebrar a vida. O processo da formação litúrgica na catequese possui diversos elementos importantes. A centralidade do mistério pascal de Cristo. Sempre devemos lembrar, quando nós celebramos Jesus. Nós nos dirigimos ao Pai por Jesus. Jesus é a ponte que nos liga ao Pai. Como nós rezamos sempre nos finais de muitas orações, por Cristo e Senhor nosso. No início da missa, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E a Assembleia responde: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós já pensamos, nós paramos já para pensar sobre esta resposta que nós damos. Já no início da celebração, quando o presidente nos convida à oração, e nós dizemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós estamos ali por causa dele, e mais nada importa, é por causa dele. Centralidade, portanto, do mistério pascal de Cristo na vida dos cristãos em todas as celebrações. Compreensão dos ritos e dos símbolos. Compreender por que no ato penitencial não é uma música mais agitada, mas um canto de penitência mais recolhido. Por quê? Eu tenho que entender. Porque quando eu aclamo o Evangelho, eu canto aleluia fora no tempo da quaresma, mas eu canto aleluia vibrante. De pé aclamemos o Santo Evangelho. Por quê? Buscar entender isto. Isso é formação para a vida. Isso é formação para melhor celebrar. A dimensão comunitária da liturgia, com sua variedade de ministérios, a participação dos cristãos na Eucaristia, e aqui está: nós cristãos católicos não deveríamos deixar por nada deixar de participar da Santa Missa, ou quando não tem a Santa Missa, a celebração da palavra na comunidade, por nada, a não ser que uma doença que de fato não consigo mais me levantar, aí eu fico em casa. Mas quantas e quantas vezes nós encontramos tantas lideranças que hoje eu não vou para a missa porque mil e uma desculpas. Não o povo em geral, lideranças, catequistas, ministros, leitores, animadores, que não vão. Por quê?
porque ainda não entenderam a grandeza da celebração da Sagrada Eucaristia, da Sagrada Liturgia. Ainda não compreenderam a celebração do mistério pascal de Cristo. A espiritualidade pascal ao longo do ano litúrgico. Vejam, nós entramos no Advento, no tempo do ciclo do Natal, né? Agora nós vamos ver um quadrinho rápido. O ciclo do Natal, agora terminou o ciclo de Natal, nós estamos no tempo comum, celebrando o mistério salvífico do Senhor. E logo agora, semana que vem, dia 18, quarta-feira de cinzas, início da quaresma, um novo tempo de igreja. As cores litúrgicas, durante o tempo comum, o verde, durante a quaresma, o roxo. Por quê? Por que agora o padre está usando o roxo? Por que agora o padre está usando o verde? Busquemos conhecer isto, para melhor celebrar a espiritualidade penitencial ou de conversão mediante a celebração do sacramento da reconciliação. Quantos e quantos católicos já dizem: para que confessar, eu me confesso com Deus, o padre pecador. Nós escutamos isso não do povo comum em si, dos fiéis em si, nós escutamos isso da boca de liderança, de gente que está ali dentro na igreja, que fomenta a igreja. Vou me confessar para quê? Para que buscar o sacramento da reconciliação? Celebrar o sacramento da reconciliação. Há de se cuidar para que não haja somente preocupação com transmissão de conteúdo. Mais uma vez, vem para reforçar, não nos preocuparmos tanto com o conteúdo. Ele é importante, não tem dúvida, mas nós não podemos só ficar nisso. Nós temos que enfatizar a dimensão celebrativa litúrgica que corresponde ao saborear a palavra. A liturgia tem mais a ver com o sabor, com a experiência de sentir o toque de Deus. Deus tocando o meu coração. Quando eu vou numa missa, quando eu vou à igreja rezar com a comunidade, eu sinto no meu coração este toque de Deus. Eu estou celebrando de corpo e de alma, eu estou presente aqui. Como eu celebro? Vamos responder para cada um de nós. Como eu celebro? Quando eu vou à missa, quando eu vou à celebração da palavra, como eu celebro o Senhor? Como eu me dirijo ao Pai? Porque a Eucaristia é a grande oração, é a grande ação de graças que nós apresentamos ao Pai por Jesus Cristo. É importante que a catequese tenha na celebração o ponto alto do encontro, e isso, graças a Deus, tem. E não vamos fugir disso. Não vai dar tempo de fazer a celebração, vamos embora. Não. Nós precisamos aprender a celebrar. Precisamos aprender a celebrar. A catequese litúrgico-celebrativa é carregada de momentos fortes: oração, súplica, gratidão, intercessão, perdão. São os pedidos. Faz confronto pessoal e comunitário com a realidade da fé com a vida e da vida com a fé. Fé e vida, vida e fé. Quando nós vamos à igreja, eu não sou aquele santinho que depois saiu de lá, já vira um diabinho. Não pode ser assim. Eu tenho que testemunhar o evangelho que eu apreendi melhor, que eu captei na missa, na celebração com a comunidade, e procurar vivê-la lá fora, no seio familiar, lá no meu trabalho, lá no jogo, lá no meu divertimento, sendo espelho do Evangelho do Senhor. É um desafio, não tem dúvida nenhuma. É um grande desafio. Catequese litúrgico-celebrativa, vida e fé. A catequese com expressões celebrativas exige atenção para alguns detalhes. Atenção ao corpo como
fonte de sentimento, emoção, experiência, alegria, lágrimas, afeto, carinho, medo. O nosso corpo fala, nossos gestos, nosso estender a mão, o bater palma, o estar sentado, o estar de pé, ou estar de joelhos, nosso corpo fala. E se eu estou na celebração, se o belo do leitor, aqui não dá para ver, né? Mas ele vem aqui sempre fazer uma leitura e fica pé de galinha, assim, ou fica de qualquer jeito, ou vem de qualquer forma para proclamar a palavra. Ela vem de camiseta, vem de bermuda. Não é digno, na verdade? Para Deus o melhor. Mas graças a Deus isso não acontece aqui, pelo menos nunca vi. Mas acontece em alguns lugares, sim. Displicência com o sagrado. Displicência com o sagrado. Então atenção com o corpo. A linguagem simbólica, a linguagem do símbolo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ou quando eu peço perdão, levanto a mão, ao simbolismo. Ou eu bato palmas. Muita gente bate palma demais na liturgia também, não é por aí. Qualquer coisa batendo palma, não. Tudo tem seu momento. Expressões, cores, posições, gestos, caminhadas, músicas, rituais, tantos olhares, tudo como forma de comunicar o mistério. Quando aquele que está celebrando, que está presidindo a celebração, se ele celebra somente para si, o Senhor esteja convosco. O que a comunidade vai responder? Um outro vai dizer. Agora se ele diz, o Senhor esteja convosco, vai ter uma resposta ou não vai ter? Iniciemos nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma resposta. Agora, Pai, Filho e Espírito Santo. Dois respondem. Não é verdade? Então tem tudo. A celebração é o todo. A celebração é o todo. É fundamental caminhar em vista da unidade entre catequese e liturgia, unir essas duas belas dimensões, nunca dissociar, afastar, nunca. Catequese e liturgia integram elementos essenciais da formação do discípulo, dando-lhe a autenticidade necessária, autêntico, verdadeiro, correto, real, para responder com alegria à disponibilidade da sua missão. Por que eu sigo a Jesus? Por que eu vou à missa? Perguntemos. Sentido e significado da liturgia para a catequese. Quem é o centro da catequese? É o mistério de Cristo, é Jesus. E Jesus mostrado ali com o coração aberto para aceitar e acolher a todos. Uma igreja aberta, como o Papa Francisco sempre pede, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, daqueles mais afastados. Esse é o grande sentido de ser igreja, é um grande desafio. Quando eu celebro Cristo. Quando eu estou fazendo uma leitura, emprestando minha voz para a comunidade na celebração, eu estou ali fazendo o papel de Cristo, o grande comunicador. Quando eu estou na catequese, ou quando eu estou nos grupos bíblicos, liderando um grupo bíblico, um grupo de oração, é Cristo que eu devo trazer no coração. Ele é o centro. Ele é o centro. O lugar de encontro com a pessoa e o mistério de Cristo é a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós.
Liturgia, fonte da catequese, porque também é nela que se tomam as leituras que são explicadas na homilia. E os salmos que se cantam, as preces, as orações, os hinos litúrgicos, são penetrados no seu espírito e dela recebem seus significados, as ações e os sinais. Então, a Santa Missa também é uma grande catequese. Por isso que nós estamos num aprendizado permanente na nossa caminhada cristã. Muitas vezes nós focamos, a catequese é só para a primeira comunhão e para a crisma. Pronto, a gente fecha as portas para o resto. Não, toda a dimensão da pessoa humana. Como é que fica a catequese de batismo? Muitas vezes está separada, né? Quantas e quantas comunidades que batismo num lado, catequese do primeiro Eucaristia e crisma do outro. Precisamos aprender a juntar, a trabalhar juntos. Que é catequese, ensinamento, catequese para os noivos, catequese para os casais, e a catequese na liturgia. Quantas leituras nós temos durante uma missa dominical, ou numa missa dominical? Primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho. É palavra de Deus para não deixar escapar nada, ou ao menos guardar alguma coisa. E é isso que nós somos convidados de uma celebração eucarística. O que Deus pede de mim hoje na celebração? As palavras dirigidas pelo presidente da celebração, o padre, o bispo, o diácono, ou na celebração da palavra, o diácono e o ministro extraordinário da palavra. O que isso diz para o meu coração? O que isso diz para mim? Como eu rezo esta palavra? A dimensão então da leitura orante da Bíblia está bem infundida agora na nossa catequese. Então, a liturgia é fonte da catequese. As leituras, explicar os salmos, explicadas na homilia. A homilia não é sermão, é diferente do sermão. Antigamente, bem antigamente, o padre ia no altar e batia no altar e gritava nós. Isso acabou, graças a Deus, isso foi abolido. Hoje o papel do sacerdote, daquele que ensina, daquele que faz homilia, o ministro ordenado, é transmitir a fé, transmitir conhecimento, unir fé e vida, falar daquilo que também ele mesmo vive, porque antes de falar é necessário viver. Se não vira contra testemunho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não é por aí não. Cristo nunca fez dessa forma. Ele sempre ensinou convicto daquilo que ele dizia e fazia. Ele pregava com autoridade, falava com autoridade. A importância então do ano litúrgico que nós temos aqui, ano A, acredito que a maioria conheça, né, que nós temos 3 anos litúrgicos, né, 3 grandes anos, ano A, ano B e ano C. Inclusive, qual é o ano que nós estamos agora na liturgia? Ano B. Qual é o Evangelho Central? Eu não quero explicar isso aqui, mas está ali, ano A, ano B, ano C, tudo em volta de Cristo. Isso que importa. Tudo em volta de Cristo. Sempre. Se eu vou celebrar, eu vou celebrar para aquela comunidade, mas será que eles vão gostar daquilo que eu vou dizer? Será que não? Eu vou celebrar por causa de Cristo naquela comunidade. E o Espírito Santo, se eu me preparei bem, ele dá o recado também comigo. Nunca o Espírito Santo nos deixa sós, jamais. O Espírito Santo é que nos santifica, o Espírito Santo é que nos guia, o Espírito Santo é a nossa luz.
A catequese sistemática, conforme as exigências e conforme o costume, se dá fora da liturgia. O aprendizado, a catequese em si, ela está fora, mas ao mesmo tempo caminha junto. Não está fora, separada. É dada em outro momento a catequese, mas a vida na liturgia é celebrada junto. Vigília Pascal como objeto do itinerário catequético. A nossa catequese, diga-se também, é uma catequese que está mergulhada dentro do mistério pascal do Senhor. Tanto é que as nossas primeiras comunhões, as nossas crismas são feitas dentro do tempo pascal. Então veja a mudança. Antigamente, não muito longe, alguns anos atrás, era setembro, outubro, novembro, dezembro, era festa, tudo quando era a primeira comunhão, crisma, que era coisa de louco. Agora, o mistério ele está sendo mais vivido. Nós vamos ter uma resposta disso, com certeza. Vai demorar alguns anos, mas não tenhamos pressa. Nós temos que preparar a terra, temos que semear e deixar que o Espírito Santo de Deus, que a força do divino, faça frutificar. Nós temos que fazer nosso trabalho, de deixar a terra pronta, adubada, preparada, porque o próprio Evangelho diz: na terra boa, a semente produz 30, 60 e 100 por um. Mas o nosso trabalho está ali. Como igreja, é preparar. E a vigília pascal, como objetivo do itinerário catequético. Então, o diretório, no número 49, nos diz: a vigília pascal é centro da liturgia cristã e a espiritualidade batismal são inspiração para qualquer itinerário catequético. Como seria legal, eu não sei se de repente aqui é feito, né? Mas na nossa paróquia nós não vimos ainda a celebração do batismo de adultos no Sábado Santo. Isso também seria um desafio catequético, quando nós temos a catequese de adultos, eles recebessem o batismo no dia da noite santa, vigília pascal. Que tal pensarmos nisso? É um desafio, mas seria belo a celebração. E nós temos tudo na noite santa. Lembra como é que ela é? Na frente da igreja, ou num lugar fora da igreja, né? O fogo, o círio, a água, as velas. Quando, depois aí a alfa, ômega, princípio, fim, o ano que se celebra, tudo. A maravilha da celebração do Sábado Santo, maravilhosa, ela é rica, cheia de mistério, riquíssima. Ah, mas tem muita leitura. É ali que está a beleza da liturgia, bem celebrada. O fogo novo adentrando na igreja, eis a luz de Cristo. Nós respondemos: demos graças a Deus. Depois da aclamação do fogo novo, aquele canto, depois a celebração da palavra, as orações, a bênção da água do batismo, e vai por aí. Quanta coisa bela na liturgia do Sábado Santo, uma catequese completa. Uma catequese completa o Sábado Santo. Na vigília contemplamos a ressurreição, a glorificação do Filho, no Pai e pelo Espírito. Celebramos a libertação das trevas e da escravidão e somos configurados na luz e na liberdade. A luz de Cristo sobre nós. A luz de Cristo que brilha na nossa caminhada, que nos liberta, que nos restaura,
que nos purifica, que nos transforma, que nos edifica, configurados, colocados junto dele. Ele que é o centro, Ele que é a pedra angular. A vigília pascal é festa da luz, é festa batismal, é festa da recordação, é festa da Eucaristia, tudo junto numa celebração só. Vejam a riqueza dessa celebração. É o ponto de, a vigília também é o ponto de referência no processo catequético, porque celebramos todo o mistério e fundamento de fé, motivo de esperança e transformação da realidade. É o ponto de chegada da ação catequética, porque nela vivenciamos o acontecimento fundamental do cristianismo, o mistério autêntico da pessoa de Jesus. Celebramos Jesus. Ele está no meio de nós, o Emmanuel, o Deus conosco, o Cristo na cruz, sinal de salvação, sinal de reconciliação, sinal de vida nova. Vamos ver juntos a catequese. Diante de tão rica e limitada vigília da ressurreição, preparada para celebrar, assimilando propostas metodológicas próprias da vigília, que culminam numa adesão mais consciente à fé. Tudo isso para lá no final, uma adesão mais consciente à fé. A fé em quem? Em Jesus. É nele que eu acredito. Mas nós podemos dizer também: creio no Senhor, mas aumentai minha fé. Não cansemos de pedir isso. Não cansemos. Creio no Senhor, mas aumenta a minha fé. A minha fé muitas vezes vacila. A minha fé muitas vezes vai se arrastando. Senhor, aumenta a minha fé. E a fé é dom de Deus, Ele nos dá. Ele nos dá. A catequese sugere essa experiência frequente da teologia da iluminação. Teologia da iluminação, iluminados por Cristo, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, dissipa as trevas, inaugura a esperança da realidade nova. É fundamental a centralidade da palavra de Deus na catequese, que favorece a compreensão da experiência de fé do povo, experiência com a água como fonte de vida, nascimento para a fé. Quando nós falamos, mais uma vez, nós falamos sobre o batismo, trazer a água, ou levar a água para a catequese, para mostrar e dizer: ponham a mão ali dentro, sintam. Ah, mas isso, para quê? Lava todo dia? Não, aquele é o momento belo, é aquilo que você está celebrando. Veja a grandeza, não é qualquer coisa. Lógico que nós sabemos que existem alguns problemas na interação entre catequese e liturgia, e nós precisamos superar isto. Catequese como aula. Lá na escola, os alunos, eles aprendem 2 mais 2, regras de 3 e por diante, questões de português, de matemática, história, geografia, vai por aí fora. Na catequese, ela tem que chamar o catequista de catequista, não de professor nem de professora. Muitas vezes nós escutamos isso. Professora, oi pro, oi tia. Não, catequista. Você é catequista. E você precisa dizer para aquele seu catequizando que você é catequista. Que ele chame você catequista. Não é? Não, professor. Assim. E nós temos esse problema muito sério nas nossas catequeses. Muitas vezes nós colocamos os nossos alunos, que na verdade são catequizandos, e a gente tem provérbio. Tem provérbio.
Então a catequese é entendida como aula, doutrinação, ensino teórico, que deve primar pelo rigor e pela memorização de temas e criações. Na próxima aula, nem mais catequese, né? Na próxima aula eu quero que vocês tragam os 10 mandamentos decorados na ponta da língua. Né? Eu catequizando o aluno, não tem catequese, sai lá tremendo. Aí na outra semana, eita, ninguém sabe. Então, temos que cuidar com isso. É um desafio, lógico que mudou muito, não tem dúvida. Com esse novo método catequético da nossa diocese, isso tem que mudar, não tem outra forma. Quem continua ainda na forma de aulinha não vai viver a forma nova de catequizar, não vai ficar para trás. Uma catequese sacramentalista, muitas vezes o que nós temos, né? Eu falava antes, catequese da Eucaristia, da primeira comunhão e catequese da Crisma. E vivemos catequizando. Entra ano, sai ano, a cada 2 anos uma desovada. 20, 30, 40. Quantos, se nós pensarmos na nossa paróquia, quantos? 100, 120 jovens, 150 que fazem a Crisma? Mais ou menos. Quantos? 150, 200 crianças que fazem a primeira comunhão. Depois esquecem de fazer as outras. É um desafio. Não tem dúvida nenhuma, gente. E nós temos que encontrar em Cristo a resposta. Então, a catequese deixar de ser sacramentalista, voltada somente para a recepção dos sacramentos. Unir, aí entra catequese e liturgia. É um desafio, sem dúvida nenhuma. Durante muito tempo, a catequese ficou restrita a crianças, criando aquela concepção: catequese é coisa de quantas vezes, né? A criançada agora vai para a catequese. E os velhos não precisam mais para a catequese. Graças a Deus, nós mudamos isso. Por isso nós temos hoje a igreja cheia de adultos, de jovens, de pessoas que querem buscar conhecimento para viver melhor sua fé. É isso. É isso. Isso é catequizar. Em diversas épocas, a catequese, a Eucaristia e Crisma não levava a iniciação à fé e à vida eclesial, mas só conclusão. Agora terei o certificado da primeira comunhão, daí eu exibo lá aquela lembrança da primeira comunhão, daí eu exibo aquela lembrança, agora eu estou formado, não preciso mais dessa chata dessa igreja. É o que os nossos jovens dizem, infelizmente. Por quê? Porque ainda nós não conseguimos fazer com que a catequese se aproxime da liturgia. E esse é o desafio. Não é fácil. Não é fácil. Mas é o desafio. Nós não podemos desistir. Não podemos desistir. Se no universo de 100 jovens ou 100 crianças, nós tivermos algumas que adentram para o seguimento de Jesus, vamos agradecer ao Senhor, não vamos reclamar por causa daqueles 90 aqui. Vamos trabalhar para que no próximo ano 12, 15 e vai por aí, pelo testemunho nosso. Pelo testemunho. Agora, se a criança vai na igreja e não vê a catequista, o seu jovem vai à igreja e não vê o catequista, vai dizer o quê? Se os pais não levam a criança à igreja desde pequeno, porque os pais são os primeiros catequistas, nós temos o que temos hoje. Uma catequese muito abstrata, só teoria, sem símbolo, sem dimensão, sem oração, sem ser celebrativa. Veja quanta coisa nós temos que superar. E a catequese hoje, ela é tudo isso. Ela tem a dimensão orante, ela tem a dimensão celebrativa, ela tem os símbolos, mas nós temos que pôr em prática. Esse é o desafio. É uma caminhada, mas nós precisamos ir em frente. Não vamos para trás, vamos em frente, passo a passo. Não queiramos conquistar o mundo no piscar de olhos, não. Vamos passo a passo, entregando a nossa caminhada nas mãos do Senhor. Por que eu estou indo dar catequese? Por causa de Jesus. Sim.
Aí eu vou lá porque aquela criançada chata, a catequese é chata. Então não vá catequizar, fique em casa. É melhor deixar sem catequese do que um catequista mal-humorado. Né? Se você acha, quantos são catequistas aqui? Agora, quantos são pais? Não todos são catequistas. Não todos são catequistas. Porque o primeiro catequista do seu filho é você pai, você mãe. Muitas vezes nós pensamos que catequista é só aquele lado da igreja. Não. Primeiro nós pais. Esse também é um desafio. Compromisso. Mudar a realidade de forma progressiva e sistemática. Passo a passo, portanto. Não vamos querer atropelar. Não, calma. Deus fez o mundo em 7 dias, né? Em 6 dias, no 7º descansou. Por que nós queremos fazer tudo num minuto? Calma. Tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Então nós queremos o nosso tempo. E nosso tempo não é o tempo de Deus. Kairos. Tempo do Senhor. Consolidar a ligação entre fé e vida, tanto na catequese quanto nas celebrações litúrgicas. É um desafio nas nossas celebrações, nas nossas liturgias, quando celebramos a Sagrada Liturgia, unir fé e vida. É um desafio. Quantas e quantas vezes nós temos numa mesma comunidade, numa mesma paróquia, lá no salão, um encontro de não sei o quê, e lá na igreja a missa. Tem ou não tem? Tem. É certo? Não. Deviam parar aquilo e ir celebrar. Ah, mas tem missa à tarde? Não importa, não devia ter missa à tarde, devia ter missa só junto com a comunidade. Para que ter missa à tarde? Missa com a comunidade. Ah, porque a missa é especial. Trouxe um padre lá de não sei aonde. Ele vai celebrar especial para nós. Que igreja nós somos? Uma igreja fechada. De gaveta? Isso mesmo, irmã. De gaveta. Veja quanta coisa que nós temos que superar. São coisinhas, não é algo grande. São coisinhas que nós precisamos superar no nosso dia a dia para viver o grande mistério salvífico de Cristo. Romper com a concepção reducionista de catequese para os sacramentos. Romper com essa concepção. E como isso está enraizado, profundo na nossa comunidade católica. No dia de primeira comunhão, no dia de crisma, nós temos a igreja superlotada. Gente de tudo quanto é lado, tem que buscar cadeira, tem que buscar banco, porque não cabe todo mundo na igreja. Igrejas normais, só aqueles mesmos de sempre. Vez ou outra, uma cara nova. Por quê? Nós precisamos romper com essa concepção. Isso é um trabalho que não é fácil. Não é fácil. Basta ver que nem as lideranças, eu vou falar lá no início, nem as lideranças da comunidade ou da paróquia vão às missas todos os domingos. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão vão para a missa quando é o domingo deles. Tem ou não tem? E daí nós queremos que o povo, de um modo geral, venha à igreja. Se nós que estamos à frente, estamos mais próximos, não fazemos a nossa parte
não brilhamos ou não deixamos transparecer a mensagem de Cristo aos outros. Nos fechamos em nós mesmos. Entramos na igreja calados e saímos mudos. Ainda bem que acabou, porque estava chato essa missa. Quantas vezes? Por quê? Eu digo isso porque eu não fui celebrar o mistério pascal. Eu só fui para a igreja. E não é por causa do padre, não é por causa de nada disso. Eu vou para a igreja por causa de Jesus, por causa de Deus, porque eu celebro lá o mistério da fé, da vida. É o sangue renovado, nova forma de viver a liturgia, enxergar com os olhos de Deus. Como nós precisamos dar um mergulho dentro de nós e sairmos purificados. Como nós precisamos disso? Nós não vamos pensar, hoje, né? De repente tem tentação danada de pensar, aquele ministro, depois que ele vai na frente da comunhão do povo, né? E ele não está aqui, não vi. Cuidado, não vamos olhar para o rapinho do outro, vamos olhar para nós. E quem sabe a partir de hoje, quando eu estou lá na missa, quando eu estou lá na igreja celebrando com a comunidade, eu celebro do modo mais vivo, eu celebro do modo mais real, eu celebre com o espírito, com alma, com o corpo, com mente, com o coração. Eu celebre Cristo, que é a razão da minha fé. Papa Francisco diz: não murmuremos pelas costas. Isso, não murmuremos pelas costas, isso mesmo. Quanto lamúrio muitas vezes, né? Nós somos acostumados a falar mal, nós somos acostumados a reclamar, reclamamos de tudo, reclamamos de quando é quente porque é quente, quando é frio porque é frio, quando chove porque chove, quando tem sol porque... Nós estamos sempre reclamando, mas vamos em frente, precisamos mudar, precisamos deixar Cristo entrar no nosso coração e transformar a nossa vida. Esse é o papel dele. Estava lendo, não sei se é ontem ou hoje, Papa Francisco também dizia: muitas vezes nós queremos que Cristo cure o nosso coração. Lógico, Jesus cura, de fato, mas o principal papel de Jesus é salvar. Nós precisamos buscar a salvação. Por que eu leio a palavra? Para buscar a salvação. Lógico que atrás disso vem as curas, vem a libertação, mas a salvação. O grande objetivo de Cristo é salvar a todos. Por isso ele morreu na cruz, para salvar a cada um de nós. Cada um de nós. Reverter a metodologia usada na catequese para que os encontros sejam sempre celebrativos, orantes, simbólicos. Como eu disse, nós já temos na nossa diocese essa nova forma de viver a nossa catequese. Basta nós arregaçarmos as mangas e fazer isso acontecer. Outra coisa, né, como eu falava da escolinha, né? Repensar as estruturas físicas onde acontece a catequese para que se tornem espaços propícios para a celebração. Como nós temos as nossas salas de catequese, verdadeiras salas de aula. O catequista lá na frente, os aluninhos ali sentadinhos nas suas carteiras, muitas vezes até carteira da própria escola que foi doada para a igreja. E aqui nós temos uma forma bonita, olha só. Eu também, quando vi esse quadro, eu fiquei gostei disso aqui. Veja como isso une mais as pessoas. Como seria bom se nas celebrações da liturgia, da Sagrada Liturgia, nós pudéssemos sentar ao redor do altar. Como isso seria maravilhoso. Nas nossas estruturas de igreja, em que nós temos o padre lá na frente e o povo sentadinho, levantadinho, joelhadinho, assim, também distante, porque aqui está perto, né?
Mas tem vezes que, olha só a distância que dá, cara, né? Mais até trás. Eu estou aqui, você está ali. Então veja o espaço físico, como seria bom. Por isso, quando a gente celebra um grupo pequeno, isso é bom. A gente depois, no momento, agora vamos ao redor do altar, continuar a nossa celebração. Como isso é aconchegante. Acho que não dá para fazer quando a igreja chega, não dá. Então, mas aqui na catequese dá. Nós só podemos ter salas de encontros de catequese com 20, 30 catequizantes de não dá. O ideal é 12. Os apóstolos eram 12. 12, 15, 10. Desafio também. Mas nós não temos catequista. Eu sei. É desafio. Aí nós temos aquela sala, veja a sala ali, o lugar da palavra, onde a criança vai lá e lê. Lógico, tem problema, as crianças não sabem ler, nenhum desafio. Né? Criança de 8ª série, de primeiro ano, de segundo grau, não sabe ler, nenhum problema. Na mesa da palavra, pretende-se que a leitura da Bíblia na catequese não seja mero estudo de um livro, mas seja acolhida da palavra de Deus que nos fala por esse livro santo. Aí cantaram um canto, palavra santa. Isso é velho, né? Mas é tão atual. Palavra santa do Senhor, eu gravarei no coração. Esse é de 1900 e cacetada, né? E é atualíssimo, na verdade. Palavras santas do Senhor, eu gravarei no coração. O fato de ir, veja então, o fato do leitor na Sagrada Liturgia se levantar e ir até o ambão proclamar a palavra, já é uma forma de expressar, desse simbolismo. Ele se levanta e vai até a palavra para proclamá-la ao povo, para proclamá-la à Assembleia. E isso também dentro da catequese. O catequizando levanta lá do seu lugar e vai lá para a estante da palavra para proclamar. Então o fato de ir até essa mesa, estar de pé, trocar a toalha de acordo com o tempo litúrgico, por exemplo, revela a necessidade de celebrar a palavra. É importante solenizar sua leitura, celebrar sua mensagem. Então ali gestos, posturas, os lugares determinam o que pensamos, o lugar especial da palavra. Veja, a palavra é proclamada na Assembleia do Ambão. Não é de qualquer lugar, é do Ambão, lugar específico, lugar próprio da palavra. É daqui que ela é proclamada. Aí nós temos então à disposição a vela, veja ali a vela sempre presente, né? O rapaizinho ali acendendo a outra vela, aí no ambão, na estante, na mesa da catequese também resgata-se o antigo simbolismo de sentar ao redor da mesa para tomar a refeição. Como Jesus fez a última refeição? Sentou-se e todos os discípulos estavam em volta dele. Harmonia, a beleza da celebração, celebrar o mistério. Intimidade. Isso, bem lembrado. Neste caso, crianças, jovens e seus catequistas sentam ao redor da mesa para saborear a palavra. Usando a mesa, pretende-se sair do esquema de escola, da utilização de cadernos, canetas e tudo que lembre uma lição escolar. Então você vai lá proclamar. Veja, você sai de um lugar e vai para outro. O simbolismo. O simbolismo. Ao redor da mesa se fala, se contempla os símbolos, se dialoga e se realizam algumas atividades. A catequese, aqui vai bem de encontro à catequese da nossa diocese. Bem de encontro. Que celebra leitura orante,
torna viva a palavra, reza pela palavra, reza com a palavra. Nós temos mais uma vez, então, que não é professora, é catequista, né? Veja a diferença que dá. Lógico, quem é catequista sabe que a criançada vai manter quieta danada, né? A juventude mesmo, né? Eles vêm de boné, eles vêm de qualquer jeito para catequese, chupando chiclete, daí não conseguem parar. É difícil, não tem dúvida, mas é desafio. Ah, sim, o celular, né? Direto. Isso não é só na catequese, na escola. Veja o cantinho toda a palavra ao redor, veja o simbolismo, a cruz, olha a cruz. Veja a palavra, né? Certamente rezando o Pai Nosso, em redor da palavra, ao redor da palavra. Buscar um novo itinerário para a iniciação cristã, introduzindo o catequizando na vida da comunidade, recuperando a riqueza do catecumenato que fica como horizonte para a catequese. O que é o catecumenato? É a catequese normalmente aplicada a adultos que recebem os 3 sacramentos: batismo, eucaristia e crisma. E nós temos então, vamos seguir esse primeiro tempo, né? A apresentação, o catecumenato em si, daí a purificação, tudo que faz parte dele, e a mistagogia, que o nosso método de catequese na diocese está bem focado nisso também. Termina sempre com a mistagogia, o mergulho no mistério. Celebrar em comunidade os momentos fortes e as datas especiais do calendário litúrgico envolvendo a comunidade, os catequizando seus pais. Quando entrar no tempo, é bom, o catequista é importante que ele saiba o tempo litúrgico que se está vivendo na igreja. Agora nós estamos no tempo comum, logo mais na Quaresma, depois celebrando a Semana Santa, depois celebrando o tempo pascal, depois lá no final do tempo pascal, a festa do Espírito Santo, a festa da Santíssima Trindade, a festa de Corpus Christi. Veja quanta riqueza na nossa liturgia, e muitas vezes nas nossas catequeses isso passa despercebido. E é justamente esse novo método veio para enriquecer ainda mais e fortalecer esse laço catequese e liturgia. Superar definitivamente o modelo tradicional de catequese como uma simples doutrinação. Eu vou doutrinar. Não. Também, lógico, na catequese nós passamos ensinamentos, mas nós não podemos esquecer da celebração, de celebrar